Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a esta casa. Uma boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Convidamos a todos que, a partir deste momento, elevemos o nosso pensamento, abrindo o nosso coração e a nossa mente, para tirarmos o maior proveito da mensagem que o nosso irmão Pedro Paulo vai nos transmitir para nós. Abrindo a primeira parte dos trabalhos, rogamos a bênção de Deus, nosso Pai, de Maria, nossa Mãe, de Jesus, nosso irmão, assim como a assistência e o amparo da espiritualidade superior, dos mentores espirituais da nossa casa, Maria Júlia, Benedito Camargo, Frederico Rolo, iniciando, como sempre, com aquela prece que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e faça-se a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. Dá-nos o pão de cada dia, conforme o nosso merecimento. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos que nos devem. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Deus, do orgulho e do egoísmo, que são a fonte de todo mal. E assim seja. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Pedro Paulo para a mensagem da noite de hoje. Obrigado. Muito boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e Jesus esteja conosco hoje e sempre. Uma boa noite a todos aqueles que estão presentes aqui. Vocês estão me ouvindo? Então, joia. Então, uma boa noite mais uma vez a todos que estão presentes aqui, aos nossos irmãos através da internet. Que Deus possa nos proteger e nos iluminar para a conversa dessa noite. E agradecer aos irmãos pela acolhida mais uma vez aqui na nossa casa e pela escolha. Assim como vocês, eu também escolhi estar aqui hoje. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar desse mundo aí fora, estar em casa, vendo novela, vendo televisão, futebol, fazendo qualquer coisa que a gente quisesse, mas nós escolhemos estar hoje aqui, quinta-feira, às 20 horas, dentro da Casa Espírita, à procura de um pouco de tranquilidade, de ensinamento nas palavras de Jesus. Isso é muito bom. Hoje ainda, nós estamos ainda no primeiro mês do ano ainda, então eu acho que ainda cabe um feliz ano novo para todo mundo, que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Após passarmos um ano muito desafiador, muito conturbado, como foi o ano passado de 2020, mas além de ser um ano desafiador, ele nos deixou ainda grandes ensinamentos. Então, eu peço a Deus, a Jesus, que nos ilumine, que possa esclarecer a nossa mente para que nós possamos aprender com esses ensinamentos que esse ano tão atípico trouxe para nós e que nós possamos, com esses ensinamentos, caminharmos mais um pouco em direção ao nosso crescimento espiritual, moral, porque só dessa maneira, com o nosso crescimento espiritual e moral, é que a Terra irá conseguir também o seu crescimento, subir mais um andar na escala dos mundos, como todos aqueles que frequentam as casas espíritas. Oi, agora eu estou ouvindo. Então, que Deus possa nos iluminar e que nós possamos aprender com tudo isso, nos tornarmos seres melhores e assim nós podemos ajudar no crescimento do nosso planeta Terra.
para se tornar de fato um mundo de regeneração, deixando de ser um mundo de provas e expiações. Então a doutrina que o nosso Allan Kardec, mestre, ele codificou, como todo mundo aqui sabe, aqueles que frequentam as casas espíritas, né, que ficou conhecido como Espiritismo ou a doutrina dos espíritos, ela tem por base 5 pilares, 5 questões que Kardec deixou, que são o sustentáculo, né, de todo o edifício que constitui o Espiritismo ou a doutrina espírita, que é a existência de Deus, a existência dos espíritos, a possibilidade da comunicação entre encarnados e desencarnados, a multiplicidade das existências, que é a famosa reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Kardec também nos deixou, né, o entendimento, ele nos apresentou o Espiritismo em seus 3 aspectos fundamentais, que é o tema da nossa conversa dessa noite, que é o Espiritismo com ciência, filosofia e religião. E, além disso, Kardec nos deixou 5 livros que formam o Pentateuco kardeciano, as 5 obras básicas do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que é de 18 de abril de 1857, onde funda a nossa doutrina espírita, o Livro dos Médios, publicado em janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 15 de abril de 1864, o Céu e o Inferno, de 1º de agosto de 1865, e a Gênese, de 6 de janeiro de 1868. Então, nesse ano, o Livro dos Médiuns comemora 160 anos de sua publicação, agora em janeiro, nesse mês, faz 160 anos, uma data muito importante do desenvolvimento da nossa doutrina espírita. O Espiritismo, ele é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, o Espiritismo consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos, e como filosofia, ele compreende todas as consequências que decorrem dessas mesmas relações entre nós encarnados e desencarnados. Também podemos dizer que o Espiritismo se apresenta sob 3 diferentes aspectos: as das manifestações, simplesmente, o dos princípios de filosofia e moral delas decorrentes, dessas manifestações, e o da aplicação desses princípios. Daí nós temos 3 tipos básicos de adeptos da nossa doutrina espírita. Os primeiros, aqueles que creem basicamente, unicamente nas manifestações e que as constatam e simplesmente encaram o Espiritismo como se fosse uma simples ciência de experimentação. O segundo tipo, aqueles que compreendem as consequências morais que derivam dessas manifestações dos espíritos, e os terceiros, aqueles que praticam e se esforçam por praticar esta moral advinda da intervenção dos espíritos. Então, meus irmãos, o Espiritismo, enquanto ciência, ele ocupa-se essencialmente da explicação dos fenômenos espíritas, isto é, os fenômenos produzidos pelos espíritos, aqui no caso desencarnados. O Espiritismo, enquanto filosofia, é uma doutrina essencialmente filosófica, analisando a natureza humana, algumas das questões que vêm ultrapassando a cultura humana desde 500 e poucos anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. E o Espiritismo, enquanto religião, ele estimula o homem à prática da bondade, da caridade, do altruísmo, da humildade, um trabalho incessante em prol da felicidade nossa e do nosso próximo. Sendo assim, o Espiritismo, ele trabalha na moral que transforma e que eleva nós, seres humanos. E numa definição bem estrita das palavras do mestre Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo, ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Nós podemos dizer de uma maneira muito simples, então, que a ciência, ela explica, a filosofia pergunta, ela indaga e a moral transforma. O aspecto científico do Espiritismo nós vamos encontrar naqueles 5 livros que eu falei no início do Pentateuco kardeciano. Nós vamos encontrar o aspecto científico da nossa doutrina no Livro dos Médiuns e no livro A Gênese. O aspecto filosófico, ele aparece já no primeiro livro, onde
onde Kardec nos coloca toda a filosofia espírita. O aspecto religioso do espiritismo desenvolveu-se então no Evangelho segundo o Espiritismo e no Céu e Inferno. Então, falando um pouco mais especificamente sobre o aspecto científico da nossa doutrina, eu posso dizer que não há nenhuma ciência que tenha surgido em todos esses anos do desenvolvimento da cultura humana, que ela tenha simplesmente surgido simples e acabado de uma maneira geral. Como se chegou até a pensar que, por exemplo, no século XIX, os físicos achavam que a física já tinha estudado tudo que tinha no mundo, que ela tinha chegado no limite do conhecimento e que todo o conhecimento sobre o universo já tinha sido apresentado no século XIX. E de lá para cá, no século XXI, nós sabemos que a física, principalmente, mudou radicalmente seus conceitos e a visão que nós temos da Terra e de todo o universo. Assim, da mesma maneira, os espíritos trataram da ciência, do espiritismo enquanto ciência, de uma forma paulatina. Eles continuam ainda nos apresentando os diversos aspectos. Os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos pelos espíritos desencarnados, são o cerne da nossa ciência espírita, cujo objetivo, como eu falei, é o estudo e o conhecimento desses fenômenos para se determinar as leis que regem esses fenômenos entre nós e os espíritos desencarnados. Eles constituem o meio de comunicação entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, de características diferentes, mas esse intercâmbio entre nós encarnados e entre os encarnados e os desencarnados sempre houve, desde que o primeiro homem no nosso planeta Terra, que há esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, como também aparece por diversas vezes, são relatados nos mais diversos livros das mais diversas religiões, como na Bíblia, por exemplo, nos livros na Índia, na China, em todos eles. O caráter científico, então, do Espiritismo, ele decorre de algumas conclusões de Kardec. E cabe aqui só lembrar aos nossos irmãos, Kardec, um pedagogo maravilhoso, um grande cientista, um homem do século XIX, do século da razão. Então, ele, como nós hoje vivemos no século XX, no século XXI, somos homens, mulheres do século XX e XXI, ele era um cientista do século XIX. Então, Kardec nos diz que o Espiritismo não estabelece, portanto, ele não estabelece como princípio absoluto, senão aquilo que é demonstrado através da ciência, da evidência. Ele nos diz que, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado o Espiritismo, porque ele sempre se renova nas descobertas, que se alguma descoberta científica lhe mostrar que naquele ponto o Espiritismo está em erro, ele automaticamente abandona aquele ponto e abraça esse ponto onde a ciência avança. E assim o Espiritismo consegue sempre avançar. Como Kardec nos disse na Gênese também, se uma nova verdade se revelar, o Espiritismo aceitará. Gabriel Delane, também, um dos próximos do Espiritismo, lá do início, no livro chamado Fenômeno Espírita, ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e da sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais, impropriamente, nós temos encarados ou chamados de mortos. Sendo assim, a ciência espírita se classifica entre as ciências positivas ou experimentais e se utiliza do método analítico indutivo porque observa, examina os fenômenos mediúnicos, faz experiências comprovando o que a gente vê diariamente em todas as casas espíritas. E no fenômeno, enquanto em seu aspecto filosófico, o Espiritismo, então, ele já, como eu falei, no primeiro livro, no Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que o Espiritismo é uma nova doutrina da filosofia espiritualista, que seria também um erro muito grande, meus irmãos, acharmos que a base, aquilo que sustenta, teoricamente, o Espiritismo, seriam as suas manifestações materiais,
né, as manifestações dos espíritos, que se por um acaso acontecesse alguma coisa que essas manifestações deixassem de ocorrer, por exemplo, o espiritismo acabaria. Isso é um grande erro, porque a base, o que sustenta a teoria, o edifício teórico, o que sustenta o espiritismo, nada mais é do que a sua filosofia, é o apelo que o espiritismo faz à razão e ao bom senso. Isso sim garante o sustento da nossa doutrina. De fato, o espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere, como eu falei, um caráter científico. De uma maneira muito simples, podemos dizer que quando o homem pergunta, quando ele interroga, ele cogita, ele quer saber o como, o porquê das coisas, dos fatos. Daí nasce o que nós chamamos de filosofia, que mostra o que são as coisas, o que elas são e como elas são. De uma maneira muito simples, nós podemos dizer que a filosofia é um estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, sobre o conhecimento, sobre os valores e a razão, a mente e a linguagem humana, frequentemente colocado como os problemas a resolver. Nós temos que, em verdade, o homem, ele sempre, desde o início, ele procurou sempre se justificar, se entender de onde veio, por que veio, o que faz na Terra, por que vive, e tenta também entender as coisas que acontecem, como se explicam, tudo o que acontece no nosso mundo. O caráter filosófico, então, do Espiritismo, ele está, portanto, no estudo que a nossa doutrina faz do homem, ou seja, do espírito, sobretudo dos seus problemas, da sua origem e da sua destinação. Esse estudo leva ao conhecimento do mecanismo das relações do homem, que vive na Terra, os encarnados, com aqueles que aqui já tiveram, os chamados de mortos, os desencarnados, se encararmos apenas a matéria, que estão afastados temporariamente na matéria que nós chamamos da erraticidade. Estabelecendo as bases desse permanente relacionamento, o Espiritismo demonstra a existência inquestionável de algo que tudo cria e tudo comanda, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, que é o primeiro aspecto, aquele que sustenta a nossa doutrina espírita. O Espiritismo, então, ele é filosofia, porque ele é uma regra de moral, de vida, de comportamento para os seres da criação dotados de sentimento, de razão, de consciência, ou seja, de nós, seres humanos. Todo ser humano ele tem um desejo natural de saber, como nos dizia Aristóteles já em 400 e poucos anos antes de Cristo. E esse desejo de saber, ele é inerente ao homem e vamos lá, cair lá em Descartes, lá na frente, onde ele diz que eu duvido, portanto eu penso, logo eu existo. E pelo Espiritismo, meus irmãos, nós sabemos de onde nós viemos, de onde veio o homem, para onde ele vai, por que nós estamos aqui na Terra, por que sofremos temporariamente aqui e através dele também nós podemos visualizar, enxergar, perceber toda a justiça e toda a bondade de Deus para conosco. Sabemos que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir um grau de perfeição que nos aproxima de Deus. Sabemos que tem o mesmo ponto de origem, que nós somos criaturas iguais, idênticas em aptidão para progredir em virtude do nosso livre-arbítrio, que todos somos, sem exceção, da mesma essência e que não existe diferença entre nós. A única diferença que há, na verdade, é o progresso realizado por cada um por conta das suas escolhas, por conta do seu livre-arbítrio. Porque, como o Espiritismo nos mostra, tudo o que nos acontece é fruto das nossas ações ou das nossas omissões. É tudo por conta nossa. Nós não podemos atribuir a ninguém, a pai, mãe, esposo, marido, filho, chefe. Ninguém é culpado do que acontece de bom ou de ruim conosco. Unicamente nós
somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Mais uma vez eu repito, então, meus irmãos, que o caráter filosófico do Espiritismo está no estudo que ele faz do ser humano, de seus problemas, da sua origem e da sua destinação. E no aspecto religioso, então, o Espiritismo ele é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente ele tem em suas bases aquilo que quase todas as religiões têm, que é a existência de Deus, do Espírito e a vida futura. Mas o Espiritismo, como Kardec nos aponta, ele não é uma religião constituída, visto que não tem culto, não tem um rito, nem templos, e que nenhum dos seus adeptos foi jamais chamado de sacerdote, muito menos ainda de sumo sacerdote. Não há sacerdote no Espiritismo. Então, eu peço permissão para meus irmãos para poder ler um trecho da Revista Espírita de dezembro de 1868, onde Kardec ele estava discursando sobre o aspecto religioso do Espiritismo. Então, melhor do que eu explicar como Kardec encara o Espiritismo sendo uma religião, eu leio esse trecho das palavras do Kardec. Então, ele está na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, como a gente pode ver naquele cartaz que tem ali, e na Revista Espírita de dezembro de 1868 ele responde à pergunta: o Espiritismo é uma religião? Então, a certa altura do seu longo discurso, ele vai dizer que o laço estabelecido por uma religião qualquer, que lhe seja o objeto, é, pois, um laço essencialmente moral, que religa os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não é somente o fato de compromissos materiais que se quebram à vontade, ou do cumprimento de fórmulas que falam aos olhos mais do que aos espíritos. O efeito desse laço moral é de estabelecer entre aqueles que unem, como consequência da comunhão de objetos e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É neste sentido que se diz também que a religião da amizade, a religião da família. E Kardec pergunta: se assim, então perguntarão, então, o Espiritismo é uma religião? Pois bem, ele responde, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e disto nos glorificamos, porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade, da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, ou seja, das próprias leis da natureza. Por quê? Pois declaramos que o Espiritismo não é uma religião, Kardec continua, pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da questão do culto. Se ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova edição, uma variante, querendo-se dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com um cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais a opinião frequentemente é levantada. Eis porque se diz que a doutrina espírita ela é uma filosofia e uma moral. Assim declara Kardec. Em suma, apelamos também a Emmanuel quando ele nos diz que podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais, onde a ciência e a filosofia estão na base desse triângulo e a religião, no seu vértice superior, é o ângulo que une essa religião ao que é divino, que liga a religião espírita ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, com outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. E no aspecto religioso, todavia, repousa em a sua grandeza divina para constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo,
estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Assim declarou Emmanuel no livro Consolador, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, para resumir a nossa conversa, Allan Kardec nos ensinou sobre o tríplice aspecto do Espiritismo: ciência, filosofia e religião. E como religião, então, o Espiritismo se destaca as suas bases científicas e racionais, apoiada em uma fé raciocinada. Como ciência, então, ele se impõe aos poucos através da comprovação inquestionável de seus princípios fundamentais, como a reencarnação, aqueles 5 que eu falei lá no início. Entre eles, a reencarnação, a existência dos espíritos e a possibilidade de termos com eles uma comunicação, um relacionamento direto entre os encarnados e os desencarnados. Enquanto filosofia, a moral espírita se impõe com a compreensão das consequências morais que emanam dessas relações entre nós encarnados e os desencarnados. Então, diante disso, meus irmãos, eu me pergunto, diante desses fatos que nós estamos conversando aqui, como, porque é uma simples pergunta eu posso fazer a todos nós aqui, como nós, os espíritas, podemos simplesmente, meus irmãos, ignorar a ciência, abrir mão dela para superarmos as nossas dificuldades que se apresentam nas nossas jornadas individuais do dia a dia, como nas nossas jornadas como país, como sociedade, como uma coletividade. O que nos ajudará? O coronavírus, meus irmãos, não é a segregação, não é, mas sim a cooperação internacional entre os diversos países. As epidemias já matavam milhões de seres humanos muito antes dessa famosa globalização que nós presenciamos no século XX e XXI. Na Idade Média, por exemplo, lá no século XIV, onde não existia avião, carro, trem, transatlântico, não existia nada disso, a peste negra se espalhou rapidamente entre a Europa e a Ásia e matou entre 75 e 200 milhões de pessoas num tempo muito curto, lá no século XIV. 40% da população da Inglaterra desencarnou, metade da população de Florença desencarnou também por causa da peste negra. No século XVI, a varíola, ela dizimou em menos de um ano 1/3 da população da América Central, fruto da vinda do europeu para as Américas. Foi um grande genocídio que aconteceu nas Américas. Há 103 anos atrás, 102 anos atrás, no final da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, em um ano, matou 100 milhões de pessoas, mais ou menos, no mundo todo. Então, meus irmãos, graças à ciência iluminada pela luz divina da religião, nesses últimos 100 anos, nós temos visto a ocorrência ainda de diversas epidemias, mas que seus efeitos foram drasticamente reduzidos, como podemos verificar no caso do Ebola, da AIDS, por exemplo, embora ainda, vivendo hoje, nós nunca estivemos tão conectados como estamos hoje, as epidemias, cada vez que elas se apresentam, elas não têm a força que tinha, por exemplo, como eu falei da gripe espanhola, que em um ano matou 100 milhões de pessoas, ou da varíola, por exemplo. A nossa melhor defesa, meus irmãos, contra o vírus, esse vírus da Covid-19 ou qualquer outro vírus e as bactérias, não são o isolamento puro e simplesmente, mas a informação, o estudo, a ciência. Enquanto os vírus dependem de mutações genéticas para brigarem conosco e ganharem essa guerra contra a humanidade, nós, do outro lado, nós dependemos não de mutações aleatórias da genética, nós dependemos da nossa análise científicas, de informações, do estudo, para podermos fazer frente a tudo isso. Então, meus irmãos, as informações, a pesquisa, a
As melhores defesas que nós temos contra o vírus da Covid-19, não só contra o vírus da Covid-19, mas também contra o vírus da ignorância, da bestialidade e da ganância humana, meus irmãos. Pensemos nisso. Que a paz de Deus e Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Fique com Deus. Que Deus possa nos abençoar, a todos nós, a todo mundo, nesses momentos difíceis que nós passamos, mas que jamais Deus deixou de olhar por todos nós. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Rogando que Deus o abençoe e o ilumine hoje e sempre. Vamos agora também agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, como disse o nosso irmão, pela escolha que fizemos de estarmos aqui nesta noite chuvosa de hoje, bebendo todas estas bênçãos que recaem sobre nós. A partir deste momento, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe. E para tanto é importante nos mantermos em oração, com o nosso pensamento elevado, a fim de que possamos receber o atendimento e o tratamento do qual necessitamos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e faça-se a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. Dá-nos o pão de cada dia, conforme o nosso merecimento. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos que nos devem. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Deus, do orgulho e do egoísmo, que são a fonte de todo mal. Que assim seja. Convido agora os nossos irmãos. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual.
pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.